vamos falar agora do vídeo do Lula, em que ele descobriu qual é o problema da inflação. Quem que é o culpado pela inflação? O culpado é você, pobre, que fica gastando dinheiro demais, tá vendo? A culpa é sua, não é do governo Lula, não é o Lula dando dinheiro para os cupincha dele, não é a corrupção do governo Lula, não é o Lula desrespeitando o equilíbrio fiscal, não, a culpa é sua, seu pobre que gasta dinheiro. Eu vou mostrar para vocês aqui, ele fala literalmente isso, a culpa é do pobre que está com muito dinheiro e aí começa a subir o preço das coisas. Olha que absurdo. Quem manda você ter dinheiro, pobre? Não pode, tem que diminuir o salário mínimo, Lula, é isso mesmo. Diminui o salário desse pessoal aí, Lula, para baixar a inflação. Essa notícia foi sugerida por quem acha que Lula cai, digite 22, não sou antissocial, mas odeio gente, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Lula grava vídeo na Horta do Torto e diz que economia aquecida pressiona a inflação. Aqui, ó, o problema da inflação é a capacidade de compra do povo. Na hora que há um aumento de demanda, ou seja, na hora que o povo pode comprar mais, os vendedores aumentam os preços. Tá vendo? A culpa é sua, meu amigo. Quem mandou você ter dinheiro para comprar as coisas? Não pode, tem que tirar o seu dinheiro. É por isso que o Lula aumenta os impostos, para tirar o seu dinheiro, para você não poder aumentar a inflação. A culpa é sua, fica querendo comer coisa, pô. Pra que comer, cara? Vive de luz. O Lula precisa de dinheiro para ele torrar com os cupincha dele tudo lá, com os amigos corruptos dele tudo. Mas você não precisa não. Se você comprar as coisas, vai aumentar o preço, tá vendo? A culpa é sua pela inflação aqui. Olha só, ele diz literalmente isso. Eu não achei o vídeo original dele, tá? Esse cara aqui já tá copiando um trecho do vídeo original, mas não tem problema, é o que importa pra gente. Olha lá. Há várias razões para a subida do preço dos alimentos. A capacidade de compra do povo. Na hora que há um aumento na demanda, ou seja, na hora que o povo pode comprar mais, na verdade os vendedores aumentam os preços. Tá vendo? A culpa é sua. É você que fica querendo comprar as coisas, aí o vendedor aumenta os preços. É por isso que sobe os preços, tá vendo? Se você não tivesse bem, você não poderia comprar as coisas, e aí não teria aumento de preço, tá vendo? Você, consumidor brasileiro, você pobre, que está causando a inflação no Brasil. Não é o governo Lula torrando dinheiro como se não houvesse amanhã, não é o governo Lula dando dinheiro para os cupincha dele, empregando milhões de pessoas, não é o governo Lula dando dinheiro para os artistas brasileiros, tadinho dos artistas, ganhando só milhões e milhões pela Lei Rouanet. Não é nada disso o problema é você, pobre, que está querendo gastar dinheiro. Não pode, é o que o Lula está falando aqui, ó. Quando você começa a querer comprar as coisas, as pessoas sobem o preço. Tá vendo o problema? A culpa é sua. Muito bem esclarecido, Lula. Parabéns por explicar para esses pobres que comprar causa inflação. É isso daí, né? Gente, eu não sei se ficou claro, mas eu tô sendo irônico, tá? É lógico que o Lula tá errado nessa análise dele. Tá totalmente errado. Ele quis distorcer a coisa para dizer que não porque a inflação está acontecendo porque o povo está muito bem, está com muito dinheiro. Não. A inflação está acontecendo porque o governo está gastando dinheiro demais. Sempre que o governo gasta demais, que o governo imprime dinheiro, joga dinheiro na economia, as coisas sobem. E o pior, o pobre não consegue comprar. Porque se o pobre pudesse comprar mais coisa, não tinha problema, né? Subir o salário do pobre, subir a inflação, meio que não faz diferença. Não é isso que está acontecendo. O que está acontecendo é que os cupinchas do Lula estão com mais dinheiro. Esses sim estão gastando mais dinheiro. E esses sim estão causando a inflação. Porque como eles agora estão com mais dinheiro, eles compram mais coisas e aí sim eles aumentam a inflação. Mas não o pobre, não o povo. O povo está na miséria, o povo está na merda. Aqui, ó, o Brasil registra o maior número de pedidos de recuperação judicial em 20 anos. As empresas estão tudo quebrando aqui. Ó. Efeito bola de neve leva recorde de pedidos de recuperação judicial em 2024. Mais do que na pandemia. Olha só, eleger pinguço corrupto é pior que uma pandemia para a economia. Olha só, a pandemia não faliu tanta gente quanto o governo Lula está falindo. E aí o cara vem me dizer aqui que, não, porque a economia está aquecida. Não, a economia não está aquecida, a economia está morrendo com o governo Lula. O Lula está dando dinheiro na mão de cupinchas inúteis. Aquela cambada de sindicalista que não serve para porra nenhuma, que ele botou um monte de idiotas desse tipo no governo dele, um monte de cargo em estatal, um monte de coisa num monte de lugar. Esse pessoal gastando dinheiro tá causando a inflação. Esse pessoal sim é o errado. Agora pergunta se o Lula vai fazer corte. Pergunta se ele vai cortar, se ele vai privatizar o Correios, se ele vai cortar o salário dos funcionários públicos. Não vai. Não pode. Que isso, meus amiguinhos têm que receber o dinheirinho deles lá, o pichuleco deles lá, os cupincha têm que receber os pichulecos, pô. Não pode não, né? E aí é esse o problema. O problema não é você, o problema não é o povo gastando dinheiro, o problema é esses cupinchas dele recebendo dinheiro demais e aí sim causando o aumento da inflação, né? A economia não está aquecida, porque você pode ver isso pelo número de falências e recuperações judiciais.
Se a economia estivesse aquecida, as empresas estariam bem, não estaria ninguém pegando falência, ninguém falindo, ninguém quebrando e coisa e tal. Então, ou seja, uma idiotice isso. Mas o pior não é isso. Aqui, ó, o Brasil já está registrando a 5ª maior inflação de alimentos no G20 em 2024. A previsão do Boletim Focus é aumento da inflação em 2025. Ou seja, a inflação está alta e tende a crescer, continua crescendo aqui, ó. Preço dos alimentos vai cair mesmo, é só promessa. Aí vem aqui o Estadão tentando passar pano para o governo Lula, falando que não, que agora vai ter uma safra recorde de grãos e não sei o que lá, e vai ter o preço de não sei o que lá, o dólar está caindo e não sei o que lá. Não, o problema não é esse, não. Eu duvido que vai ter uma melhora nisso daí. Por quê? De novo, porque o governo, que é o grande causador da inflação, quem causa a inflação, a culpa da inflação é sempre 100% do governo, não tem nenhuma outra pessoa culpada. Não é culpa do comerciante, não é culpa do brasileiro, do cliente, não é culpa de ninguém, é culpa do governo, que imprimiu dinheiro demais. É o caso que está acontecendo aqui. E aí está dizendo aqui que não, que vai ter super safra e coisa e tal. Meu amigo, esquece, vai ter aumento dos alimentos mesmo. Aqui, ó. Entenda por que as expectativas para a inflação subiram. Aqui, ó, o aumento, a previsão dos analistas para o IPCA foi a 5,5%, maior do que o ano passado. Por que isso? Porque o governo continua gastando como se não houvesse amanhã. É governo gastando dinheiro, governo imprimindo dinheiro para torrar, para dar para os amiguinhos, para a galera da corrupção, para fazer, né, a Petrobras fazendo aquelas corrupção toda lá, Abreu e Lima e não sei o que lá, um monte de festa. O pessoal tá em festa, cara. O pessoal do Odebrecht, os amiguinhos Lula, sindicalistas, todo mundo em festa, ganhando dinheiro pra caralho. E aí você se fudendo aí com a inflação. Você não tem mais dinheiro para gastar com isso. Esse papo dele aqui, que não, que você tá com mais dinheiro. Por isso você, seu malvadão, você que tá causando a inflação, meu amigo. É você aí que tá com, seu pobre, que fica querendo comprar as coisas. Não pode não, pô. O Lula falou. Porque tem que deixar pros amiguinhos dele comprar. Os amiguinhos dele que não tá causando inflação nenhuma. A culpa não é do Lula. A culpa é sua, seu idiota. Né? Aqui, ó, o São Paulo registra a 3ª maior inflação de alimentos do país. Continua subindo e vai subir cada vez mais. E olha só o porquê que vai subir ainda mais, né? Petrobras é cobrada sobre defasagem e o Lula vai enfrentar a crise dos combustíveis depois das dos alimentos. Não existe crise dos combustíveis ou crise dos alimentos. Só tem uma crise no Brasil. É a crise do pinguço corrupto. É o idiota que está sentado, por algum motivo que eu não consigo entender até agora, na presidência da República, que está fazendo essa merda. Aumento de preço, inflação não é culpa de A ou B. É culpa sempre, 100% do presidente da República. Inflação no governo Bolsonaro foi culpa do Bolsonaro também. É verdade, você pode dizer que teve uma pandemia. A pandemia foi um evento realmente fora do padrão, fora de tudo, qualquer coisa. Você pode dizer que ele foi forçado a isso, mas em última análise não deixa de ser culpa do governo. O governo podia ter cortado mais coisas, podia ter vendido a Petrobras, podia ter vendido o Banco do Brasil, podia ter vendido a Caixa Econômica Federal, resolvia o problema da inflação, mas Bolsonaro não quis vender essas coisas, então a culpa não deixa de ser dele. Agora, pelo menos o Bolsonaro pode dizer, teve uma pandemia no meu governo, foi isso que causou a inflação na época. O Lula não tem nada, não tem pandemia, não tem catástrofe, é só, quer dizer, tem catástrofe. A catástrofe é o pinguço corrupto sentado lá na presidência. Aqui, ó. A CEO da Petrobras diz a Lula que o diesel terá reajuste. O Lula está querendo que a Petrobras segure o reajuste dos combustíveis. Isso vai ferrar a Petrobras e não vai resolver o problema da inflação. Vai continuar acelerando a inflação por conta de que o problema não é a Petrobras, o problema não é os alimentos, o problema não é o posto de gasolina, o problema não é o supermercado, o problema é o Lula. É o idiota do Lula que não sabe parar de gastar, não quer parar de dar dinheiro para os amiguinhos dele, comprar avião para Janja, comprar não sei o que lá para Janja. O preço do diesel no Brasil já está 24% defasado. Isso vai quebrar a Petrobras e vai sobrar para a gente o custo dessa coisa toda mais adiante. A coisa está ruim agora com a inflação e vai piorar. E não, Lula, a culpa não é das pessoas, a culpa é sua.